guys, I am a teacher Maiara, eu sou a professora Maiara e sétimo ano, hoje nós vamos aprender um tempo verbal, ok? Eu vou aprender a contar o que eu fiz hoje de manhã, o que eu fiz nas minhas férias passadas ou o que eu fiz no meu fim de semana. Percebam que eu estou falando sobre o tempo verbal do passado, coisas que já aconteceram, que eu fiz ou que alguém fez, ok? Como é que eu faço isso em inglês, professora? Em inglês, o nosso Simple Past, ele tem 3 características principais. Vou explicar elas e depois a gente vai entender como é que elas funcionam dentro do texto, formando frases, ok? Então, olha só. A primeira característica é o verbo regular. O verbo regular, eu apenas acrescento a partícula ed no final dele e pronto, ele já está no passado. Tão fácil assim, professora? Sim. Você vai pegar o verbo, vai colocar a partícula ed no final dele e pronto, tá? Mas eu tenho alguns verbos que precisam de um cuidado um pouco especial. Por exemplo, o verbo like está na forma infinitiva do presente. Like, gosta. Para dizer gostava, como é que eu faço? Coloco o ed no final dele que tá tudo certo. Mas ele termina em e, então eu apenas acrescento a letra d e pronto, eu já tenho a forma dele do passado. Posso usar para todas as pessoas, eu, você, ela, ele, nós, todo mundo vai ser a mesma conjugação, liked, ok? Depois eu tenho o verbo stop, que é o verbo parar. Ele está na forma infinitiva. Esse verbo termina na sequência C, V, C. O que é isso, professora? Consoante, vogal, consoante. Quando eu tiver um verbo com essa terminologia, no passado eu vou dobrar a última consoante, no caso do stop a letra P, e acrescentar o ed. Pronto, agora eu tenho a palavra, o verbo parava no passado, certo? E ainda eu tenho o verbo study, que termina em Y. Study, estudar. Termina em Y, mas ele é antecedido de uma consoante. No caso do verbo study, consoante D. Quando acontece isso, eu vou tirar a letra Y, a consoante Y, e vou colocar a letra I no lugar dele, mais o ED. Studied. Agora eu tenho o verbo estudava e não mais estuda, ok? Isso eu só faço com verbos que terminam em Y antecedido de consoante. No caso do verbo work, não termina em E, não termina na sequência CVC e não termina em Y. Nesse caso, eu apenas acrescento o ED, vou pegar a mão direita, apenas acrescento o ED no final dele e pronto, tá tudo certo. Worked, trabalhava. Verbos regulares, eu tenho aproximadamente 1.500, então são muitos. E apenas acrescento o ed no final dele ou faz essas pequenas modificações no caso desses verbos que exigem e tá pronto, está no passado, certo? Isso é verbo regular. Verbo irregular. O verbo irregular é diferente, ele não aceita que coloque a partícula ed no final dele. Ele simplesmente muda a forma da escrita ou a forma da leitura no passado. Olha só, o verbo see, que é ver na forma infinitiva no presente, né? Para dizer via no passado, vai ficar dessa forma aqui, ó. So, S-A-W. Vejam que o verbo mudou totalmente e agora não é mais see, é sol. Não é mais vejo, é via, ok? Os verbos irregulares, então, vão mudar totalmente a forma no passado. E aí a professora vai entregar para vocês uma lista de verbos irregulares. São mais ou menos 375 verbos irregulares. Tem que decorar, professora? Gente, não precisa decorar, mas sim, tem que estudar. Porque assim como a tabuada é para matemática, os verbos irregulares são para o inglês. E aí vocês vão perceber que na tabela, a primeira coluna, o verbo vai vir na forma infinitiva e a segunda coluna, o verbo vai vir na forma do passado, certo?
E aí, deem uma olhadinha, estudem, porque vocês vão precisar para textos, vestibulares, Enem, concurso, sempre vai vir um verbo irregular ali para você colocar ele na forma do passado, certo? E aí, a próxima característica, a última e não menos importante, é o auxiliar did. O que é o auxiliar did? É o auxiliar do passado. Quando, students, vocês verem frases que iniciam com o did ou que então negam com o did, assim, ou juntando os dois que fica assim, ó, didn't, eu estou falando de auxiliar do passado. Os auxiliares do passado, eles vão aparecer apenas na forma interrogativa ou na forma negativa. Frases afirmativas não aparece auxiliar do passado. Aparece apenas os verbos na forma regular ou irregular, tá? Vamos ver agora como é que funciona essas estruturas que eu apresentei para vocês. Lembrando também que o did, ele serve para todas as pessoas. Eu, você, ela, ele, nós, todo mundo vai usar did. Lá no presente, nós tínhamos o auxiliar do e does. Do era para algumas pessoas e does era para outras pessoas, mas não. No passado, todo mundo usa did, tá? Não tem um para um e outro para outro, sempre did. Vamos formar então uma frase interrogando, na interrogativa. Quando eu vou fazer frases interrogativas, sempre inicia-se pelo auxiliar do tempo verbal. Nesse caso, o did. Vamos dizer assim, ó. Eu gostei daquele bolo. Em inglês, claro. Eu estou perguntando. Eu gostei daquele bolo? Faltou o eu. Gente, observem que inicia-se com o auxiliar did. E aí, depois o meu verbo vem no infinitivo. Mas, professora, essa frase não está no passado? Cadê o ed, então, do final do verbo? Não tem porquê. Porque eu tenho o auxiliar de verbo do passado dizendo que esse verbo aqui está no passado. Então, se esse verbo aqui está no passado, eu não preciso colocar o D no final dele, porque esse auxiliar já está dizendo, certo? Já está falando que é do passado. Então, eu vou ler o verbo no passado. I like that cake. Eu gostei daquele bolo. Passado, gostei, ok? Certo, professora. E para negar, como é que eu faço isso? Eu não gostei daquele bolo. I didn't like cake. Também não preciso colocar o verbo com o ed no final, porque eu já tenho um auxiliar dizendo que está no passado. É dessa forma que eu faço. Para afirmar, sim, eu coloco o ed no final do verbo. Eu gostei daquele bolo. That cake. I liked that cake. Ok? Isso é passado. Agora eu vou propor para vocês uma atividade com a música da Adele, Someone Like You, essa aqui, ó. Vocês vão receber a música impressa e a professora vai colocar ela para tocar. Vocês vão fazer o acompanhamento da música e vocês vão grifando aí já, conforme a música for tocando, os verbos que vocês encontrarem no passado, irregular e regular. Grifem e depois a gente vai anotar em colunas separadas. Verbo regular de um lado e verbo irregular do outro, no caderno, tá? Vamos fazer isso e depois nós corrigiremos juntos, ok, guys? Vamos lá?